Eu não sei se eu aguentaria pressão. Pois é. Bom, primeiro que eu não traria o Luiz Castro, porque não teria dinheiro para pagar o Luiz Castro. Mas supondo que tivesse dinheiro para pagar. Eu talvez não tivesse aguentado a pressão da torcida. Apoie a mídia independente mais imparcial do Brasil e participe também das nossas entrevistas mandando perguntas em vídeo. Tamo junto. Como é que o senhor viu o trabalho do Luiz Castro? Como é que o senhor explica esse trabalho que era muito criticado, inclusive, pela imprensa, vários comentaristas criticando. Pô, falam de tempo, os caras já tá lá, vai fazer 1 ano, na época, né? Já fez. Vai fazer 1 ano e não engrena, ele não consegue dar padrão pro time, o time não se acerta, é um time caro, não é um time barato. E, de repente, parece que, plum. Eu acredito que tem muito essa coisa do... Eu até perguntei isso pra ele na coletiva lá depois do jogo contra o Corinthians, ele não gostou, né? Porque eu perguntei, o senhor tá sorrindo agora, Luiz Castro? O senhor tá, né, com uma cara assim, a cara da felicidade, tá tudo dando certo. Tem essas coisas. O Flamengo em 2019, tudo deu certo pro Flamengo naquele momento. Pra chegar onde chegou, foi, né? As coisas deram todas certo. O Flamengo poderia ter se eliminado pro Emelec, né? Passou nos pênaltis e chegou onde chegou com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus poderia ter sido eliminado ali e já tava sendo cornetado. Botou o Rafinha lá de meia e tudo mais. E agora parece que tá tudo dando certo pro Botafogo do Luiz Castro, né? Os resultados. Porque o Botafogo contra o São Paulo, na minha opinião, não mereceu ganhar. Não. Contra o Flamengo também foi muito... O Flamengo perdeu trocentos gols. E contra o Bahia também não teve aquele domínio. Não, foi até um pouco apertado. Já contra o Atlético e contra o Corinthians foi totalmente diferente. Já foram jogos muito bons. Como é que o senhor vê isso aí, essa transformação? E antes que o senhor, imagino, também... cornetava o Luiz Castro, de repente deu tudo certo. Como é que explica isso? Olha só, eu não tenho mais ingerência do futebol. Claro. Mas eu converso regularmente, às vezes quase que diariamente, com o John Textor. Então, como torcedor, eu cornetei o Luiz Castro, mas nunca falei que ele deveria sair. Eu cornetava, não é possível esse Luiz Castro... Aquelas coisas que o torcedor fala. Da emoção, né? Não é o presidente. É óbvio que eu falo como presidente do clube, mas eu nunca... Primeiro que eu nunca falei em demiti-lo, porque eu acredito no projeto de longo prazo. E eu já conversei com ele várias vezes, eu sei como ele entende de futebol. Então... As coletivas, perdão de interromper, as coletivas dele, né? Ele sempre... maravilhosas coletivas. Eu conversei uma vez num voo inteiro lá de Londres para o Rio com ele, deu uma aula... entende de futebol mesmo. Ele fala com a imprensa assim como poucos técnicos falam, né? Dando detalhes assim, táticos e impressionantes. Ele é uma pessoa maravilhosa. Então, quando eu cornetei, é como torcedor. Falei assim, pô, esse Luiz Castro... Nunca falei de tirar os caras. Esse Luiz Castro é uma porcaria, é não sei o quê. Porque você sai de cabeça quente de uma derrota, aí você sai, pô, todo mundo é culpado. E não é só os caras. Falei, pô, esse jogador também não vale nada, ele contratou essa porcaria aqui. E você fala como torcedor, saindo da arquibancada numa derrota. Mas nunca se cogitou dele sair. Quer dizer, algumas horas você fala, vai no John, fala, quem sabe tirar... Mas vou arrumar quem? Vou botar quem? Então, também tem isso. O John chegou já a cogitar o Luiz Castro? Demiti-lo? Não falou. A gente falava de uns papos mais informais, ele falava que não estava vendo ainda um padrão de jogo, como eu também. A minha reclamação é essa, que não vi um padrão de jogo. Mas aí, você queima a língua. Sim. Dá mais tempo pro cara, tá aí o time... um jeitão de Luiz Castro. Sim, porque aquele jogo contra o Palmeiras, que eu estive lá, inclusive, cobrindo lá em São Paulo, no Allianz, foi 4-0 Palmeiras e o Botafogo não viu a cor da bola. Não viu a cor da bola. E ali, eu entrevistei o Luiz Castro, ele já falou em saída e tudo mais. Porque se não der certo eu saio mesmo, tem que sair, o treinador vai embora. Olha, se tu não ganhares, treinador, o que é que te vai acontecer se tu não ganhares? Se não ganhar, tem que sair e tem que entrar outro para o meu lugar, de forma muito frontal. A mim não há meios termos nisto, não há nada escondido. O John Textor, ele teria sido pego de surpresa com essas declarações do Luiz Castro de sair, de não sei o que, me mandar embora. Eu sei que se eu não der certo eu vou embora. Talvez ele tenha falado no calor do momento, mas... não sei, né, se teve essa possibilidade assim, não, peraí, será que tem que apostar no Luiz Castro mesmo? A gente já começa aqui a pensar se não, ou será que... Bom,
Ele nunca me externou isso. Porque a notícia que eu lembro é que o Luiz Castro, o John Textor, ficou muito surpreso com essas declarações dele na coletiva. Eu não sei se é verdade. Bom, pode ser. Isso eu nunca comentei sobre essa coletiva. Mas, para mim, ele nunca falou. Pode ser que ele tenha alguma hora pensado, sabe, será que o problema realmente é o Luiz Castro? Vou trocar o Luiz Castro? Não vou... Eu não sei te dizer isso. Eu não estou falando que pensou ou não. Aí eu não sei. Pode ser até que ele tenha pensado, como eu, como torcedor, e ele, talvez como investidor, falou assim, pô, eu estou botando dinheiro aqui, estou investindo, e o time não vai. Não decola. E aparentemente é o técnico, aparentemente, porque não está dando padrão de jogo, aquelas coisas, porque olha, as peças eu dei para ele, na cabeça do outro. Não, e são bons jogadores, né? O Botafogo tem bons jogadores. O Botafogo tem ótimos jogadores. O Botafogo tem 6, 7 jogadores, que eu falo sempre, que teriam vaga em a maioria dos times aqui. O PR. O PR, o Adrielson e o Cuesta e o Marçal, Tietê, Eduardo e Tiquinho. Eu acredito assim, o PR, o Adrielson, o Tiquinho e o Eduardo. Esses são muito bons. O Marçal também é muito bom. Mas esses 4 são jogadores muito acima, excelentes, né? Cara. Então, e agora começou, porque agora eles começaram. O Eduardo voltou de uma contusão de meses. Sim. Né? Enfim, agora eles estão se entrosando. A defesa do Botafogo é uma beleza, com o Adrielson e com esta dupla que eles formam. Então, o time agora começou a encaixar. E o John, e eu sempre apoiei isso, ele nunca pensou... uma hora ele reclama do Luiz Castro, e eu também, às vezes, como torcedor, você reclama, pô, o time não está isso, não está aquilo, mas aí você está vendo agora o resultado. O resultado está começando a aparecer agora. O time está com uma estrutura, um jeito de jogar, que já está valendo a pena ter mantido o Luiz Castro. Eu não sei se eu aguentaria pressão. Pois é. Bom, primeiro que eu não traria o Luiz Castro, porque eu não teria dinheiro para pagar o Luiz Castro. Mas supondo que tivesse dinheiro para pagar. Eu talvez não tivesse aguentado a pressão da torcida. Quando foi eliminado do Carioca, né? Não a torcida pintou os muros de Renato Severiano, fora o Luiz Castro. Nos jogos cantava o tempo todo. Nos jogos cantava. E até tem uma brincadeira agora, da fila para pedir desculpa para ele. Enfim, é Luiz Castro. É Luiz Castro. Enfim, então isso é uma coisa que passa pelo profissionalismo e pela gestão de quem vê como um negócio, né? O John Textor não vê o Luiz Castro como culpado de um projeto total. Muito pelo contrário, ele acredita e está dando resultado agora. E não cede a pressão, né? E não cede a pressão. Fundamental. E não cede a pressão. Pressão de organizada, pressão de imprensa, pressão da própria torcida de uma forma geral. Não cede, né? Não cede. Não cede. É mais fácil. Será que é o caso específico do John Textor? Ou será que todo mundo, digamos assim, que for dono de um clube, como o John Textor o Ronaldo no Cruzeiro, será que todo mundo vai manter essa postura de não ceder à pressão? Porque mesmo sendo dono, assim, a pressão de uma certa forma é muito forte. É forte.